Sem os engenheiros civis, o mundo seria somente um lugar de ideias. Por isso, desde cedo, ele já sabia o que queria fazer na vida: transformar sonhos em realidades. Assim, não teve dúvidas quando escolheu seguir os caminhos da engenharia civil na graduação. Detalhista, consegue prestar atenção nas particularidades das construções como ninguém. Assim é o engenheiro Cantimiro Melo Martins, nosso líder inovador de hoje. Seja bem-vindo, Cantimiro. Obrigado, Thiago. Muito bom tê-lo aqui conosco. E a gente começa sempre o nosso líder inovador perguntando: quem é Cantimiro? Eu nasci de família daqui de Jataí, né? Minha família até conhecida como Os Cantimiros, né? Que era o nome do meu avô. E minha família é tradicional, já antiga daqui, mas família humilde, veio de berço raso, a gente diz assim. Alguns conseguiram já se estabelecer e ter as suas vidas mais solidificadas, mas a maioria é gente muito humilde, simples, e isso reflete sempre na minha formação, na minha pessoa, na minha personalidade, né? E passei por escolas, quase todas escolas públicas, né? Muito pouco em escola particular, só até a terceira ou quarta série. E passei em escolas públicas e é onde eu tive contato com todo tipo de gente, né? De toda classe social. E isso fez a minha personalidade, né? Comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, e isso reflete em tudo que a gente vive até hoje. Eu sou um engenheiro civil, um técnico de edificações, um administrador de empresas, eu estudei aqui também. Então, só um pouco de tudo isso aí. E, na sua visão, como que é empreender na engenharia? Empreender no Brasil é uma tarefa muito difícil, é muito árdua, né? Porque o Brasil é uma montanha-russa de altos e baixos, e na engenharia, na construção, é um negócio mais complexo ainda, porque às vezes a gente concorre com muita gente na informalidade, né? Muitas pessoas que nem são da área de engenharia, né? São construtores e montam construtoras, a lei permite isso, e essas pessoas não têm a visão que o técnico de engenharia tem. O que quer dizer? Naquela construção daquele tamanho ali eu preciso colocar tal fundação, uma estrutura com capacidade. Então, e aí, quando a gente está falando de empresa, o empresário às vezes quer enxergar custo. Não, mas isso aí tá muito. E isso acaba forçando o profissional da engenharia a assumir riscos que não deveriam assumir, né? Quem é o proprietário da obra é quem vai morar nela, quem paga por ela. Então, ele tem que fazer tudo de acordo com a segurança que exige, né? Estou falando no aspecto de segurança de estruturas e fundações, mas que também ocorre no aspecto da segurança empresarial, né? Empregados registrados, atendimento às normas do Ministério do Trabalho, normas regulamentares e segurança do trabalho, tudo que tem que ter. E eu sempre tive o sonho de ter uma empresa que fosse pequena, mas que fosse bem organizadinha e que fosse referência no mercado. Então, é esse o sonho que eu corro atrás dele até hoje, e quanto mais eu corro atrás dele, mais eu sei que preciso estar dentro da normatização, da legalidade, porque esses vão sobreviver, né? E eu vejo que, para quem pretende empreender, nós temos público consumidor para tudo, principalmente num lugar igual Jataí, né? Nós temos aqui gente com muito poder aquisitivo, gente com muito bom gosto, gente com disposição de fazer coisas boas e caras, assim como tem gente que está buscando alguma coisa que caiba dentro de um bolso bem menor. Então, eu acho que quando a gente quer empreender, a gente precisa entender em qual nicho de mercado a gente quer atuar, quem eu quero atender, né? Então, isso é muito importante para a gente se posicionar no mercado. Na engenharia,
O seguir da normatização, das regras, daquilo que é recomendado pelas notas técnicas, é fundamental para qualquer obra? Com certeza absoluta. A ponto de quem não cumprir as normas técnicas, principalmente as normas da ABNT, está incorrendo em crime, né? Principalmente o Código de Defesa do Consumidor vai buscar, quando alguém se sente lesado, né, por alguém da área de engenharia, de construção, buscar saber se aquilo que aconteceu ali não está amparado nas normas da ABNT, né? Mas isso é um dos parâmetros que a gente segue. Outros técnicos de várias formas, inclusive o bom proceder e o bom executar nas obras, a gente chama de boa prática da engenharia, deve nos guiar. Porque quando um médico erra, ele mata um paciente. O engenheiro, quando erra, ele pode estar matando muita gente. Pode estar desabando um prédio, pode estar explodindo uma usina de Chernobyl. Eu estava assistindo esses dias o seriado e vendo os engenheiros atômicos lá, nucleares, né, físicos nucleares. Olha a tragédia que causou o negócio daquilo, né? Um dos grandes desafios, então, da engenharia, a gente pode dizer que é equalizar custo com obedecimento das normas. Sim. Nós temos várias formas de executar a mesma coisa, né? Várias formas. E aí a gente tem que casar situações de logística, né? Nós estamos aqui no interior, nós temos que casar situações de logística, de materiais disponíveis, né? Técnicas apropriadas, sem sacrificar a segurança por conta disso. Existe lugar que tem que fazer um determinado tipo de fundação que não tem como fugir disso. Tem que ser feito. Só serve se for feito daquele jeito, senão você vai colocar o negócio em risco. Eu gostei muito da sua fala, né, quando você diz assim que você sonha, né, e continua correndo atrás desse sonho para ter uma empresa que consiga fazer isso, né, esse trabalho de juntar custo com obedecimento às regras, às normas e tudo. E para você, qual é o significado de um sonho, né? Qual o significado de você sonhar? Vou te dizer que um exemplo que eu acho que vai contar bastante. Quando eu estava lá no prédio Rio Paraíso, né, um menino de 16 anos de idade, na sacada do prédio, o Rio Paraíso é aquele em frente à UFG, o fundo ali da UFG. Eu vi um homem olhar para aquele horizonte assim e falar assim: meu sonho é ser prefeito dessa cidade. E esse cara conseguiu revolucionar a vida das pessoas nessa cidade. Então, um sonho é importante para a gente ter a nossa realização pessoal, mas a gente vê que a gente está inserido num ambiente, numa sociedade, e a gente não está sozinho. O sonho da gente acaba influenciando as pessoas, né? E acho que é bem legal a gente poder pensar no meu sonho de ter aquele negócio organizado, mas fazendo a vida melhor de centenas de famílias que a gente emprega, né? A vida dos nossos clientes, conquistando os sonhos deles, né? Eu estou lá construindo os sonhos deles, né? Então, o meu sonho ainda é construir o sonho das pessoas, fazer elas se sentirem realizadas com aquilo. É muito legal essa parte de engenharia, porque vai passando os anos, você começa a andar nos locais, nas cidades ou nas rodovias, você começa a ver as sementes que você plantou e vai nascendo ali prédios, uma casa, um armazém, né? Então, é como se fossem livros que eu escrevi. Então, eu já deixei alguns livros escritos, alguns, né, algumas páginas a gente pode voltar e dar uma consertadinha, né? Mas faz parte de todo o processo de aprendizado, porque a gente nunca pode imaginar que a gente sabe tudo, porque quando a gente souber tudo, a gente sabe que não sabe nada.
Então está na hora da gente rever as nossas filosofias e pensamentos para a gente entender que a gente sempre está muito aquém de outros grandes inovadores em algum ponto ou outro. Eu posso saber alguma coisa em alguma área, mas eu não sei de tudo ao mesmo tempo. E eu preciso dos outros. E por incrível que pareça, as pessoas mais humildes ou mais, às vezes, menos escolarizadas, vamos dizer assim, nos ensinam muito até da prática de engenharia, né? Às vezes chega lá na obra, vem uma pessoa fazendo um negócio lá, você fala, nossa, eu não tinha pensado em fazer isso dessa forma, né? Então, isso os nossos sonhos é construir sonhos dos outros. Gostei muito dessa fala, viu? Construir sonhos das outras pessoas. E isso aumenta a responsabilidade do engenheiro, né? Com certeza. Porque, assim, todo mundo que trabalha com a construção civil, eu falo muito que você está construindo um espaço para a pessoa, seja um espaço de trabalho, seja um espaço seja uma casa, né? Um espaço onde a pessoa vai ficar, e aquilo ali realmente vai fazer parte da vida de muitas pessoas, né? Vão se construir muitas histórias. Gostei até da associação que você fez de uma obra com um livro, né? Então, nessa sua fala, a gente percebe o quanto é importante esse trabalho de engenharia e esse trabalho com responsabilidade. E, Catimiro, como pensar o trabalho da engenharia dentro de uma perspectiva social, de sustentabilidade e de preservação também do meio ambiente? Muito interessante. Tiago, a engenharia é a ferramenta que faz a gente usar os recursos, né, para construir, entre aspas, né, coisas que vão servir para a sociedade. E construir de que forma? Da melhor e mais econômica possível, né? Nós temos não só a engenharia civil, mas a engenharia ambiental, a engenharia agronômica, né, os agrônomos, engenharia elétrica. Como que a gente vive sem energia, sem produção de alimentos em escala no mundo desse tamanho? Como que a gente vive sem as máquinas que estão aí para nos atender, né, de forma racional, né? Porque eu chegar numa jazida de minério, explorá-la de qualquer jeito, ou sem responsabilidade, a ponto de causar um grande acidente como o de Mariana, não justifica, né? Explorar um local de planta sem preservar as nascentes é um tiro no pé. As pessoas atiram no pé, porque daqui a pouco ele precisa da água e não tem água, nem da chuva, nem para o consumo, né? Então, a engenharia e o meio ambiente tendem a andar muito juntas e andam. Elas vão dar soluções para grandes problemas da humanidade, né? Nós já estamos reciclando tudo que a gente construiu de um tempo atrás aí. A ideia vai ser cada vez mais patente isso, né? A necessidade de reciclar. Estava vendo esses dias um vídeo de pessoas fazendo gasolina de plástico reciclável e assim por diante. Um monte de material de construção hoje a gente já usa reciclado, porque é patente que a gente precisa estar tomando conta disso. Tomando conta de construir sem depositar materiais contaminantes no solo, né, que contamina a água, construir em locais que a gente não vai estar degradando o meio ambiente. Então é muito importante, e acho que nós na engenharia vamos dar solução para esse grande problema que a gente já se meteu. O mundo hoje, ultrapassamos a capacidade dele se regenerar com o que a gente produz de lixo. E você, na sua fala, né, fala muito da questão de gerir, né? E a engenharia, além de lidar com os números, com os cálculos e com as projeções, precisa lidar com pessoas, né? A área da construção civil lida com uma gama de profissionais. E como é esse gerir pessoas na sua área de atuação, na engenharia e na construção?
Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis para a gente, porque particularmente no meu ramo, que é o trabalho de engenharia, nós ainda estamos trabalhando muito com obra de, eu diria, manufaturada, talvez até quase que artesanal, né? Enquanto outros ramos de engenharia já trabalham numa forma mais industrializada. E por que que as pessoas estão buscando industrializar? Porque justamente para tentar diminuir a quantidade de mão de obra, não porque as pessoas não querem contratar, mas por conta da escassez, né? Ano passado a gente trouxe muita gente do Nordeste porque a nossa cidade, a nossa região vive um boom muito grande de desenvolvimento e nós não temos mão de obra aqui que atenda a quantidade de obras que precisa. Então a gente vai buscar gente onde o pessoal não está vivendo o que a gente vive aqui, né, a fim de oportunizar para eles. Cantimiro, e na sua fala você nos trouxe muito a importância do conhecimento, né? E nessa sua última fala você faz referência também desse conhecimento prático, né? Que o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico é importante, o conhecimento prático também é fundamental para a formação dos profissionais. E na sua visão, né, qual a importância desses conhecimentos, seja o conhecimento teórico ou o conhecimento prático, que é esse lá do chão da obra, lá do chão do escritório? Olha, for colocar peso, Thiago, neles, eu colocaria 50% em cada. O aprendizado acadêmico, né, é importantíssimo para nos dar segurança, para saber onde buscar, e como chegar em números, valores, né, como a gente falou, mas a parte de prática, e principalmente a questão de liderança, de lidar com as pessoas, de tratar com as pessoas de forma adequada, né, indiferente de quem é quem dentro do local de convívio da gente, de trabalho, né, seja um servente ou o cliente, o respeito, o tratamento com as pessoas é fundamental, né? E a prática, no geral, é saber que todo mundo pode ensinar para a gente, e a gente sempre tem para aprender, né? Então, dimensionar aquelas coisas ali dentro da engenharia, fazer planejamentos, né, que é outro grande ramo da área de engenharia, é fazer planejamentos, imaginar como eu vou fazer aquela tal coisa, etc e tal, mas colocar aquilo ali para acontecer mesmo, aprendendo com os outros, trocando ideia, não só com os colegas, né, a gente faz muito isso, a gente tem muito relacionamento com os colegas, com gente, profissionais de outras áreas, às vezes concorrentes, empresas concorrentes. Eu acho muito interessante sempre estar falando disso com as pessoas, que eu não tenho concorrentes na área de engenharia. Mesmo que gente que esteja concorrendo diretamente, eu sou sempre um livro aberto, porque nós precisamos fortalecer as empresas. O mercado precisa que as empresas boas estejam disponíveis. A minha empresa não vai conseguir fazer todas as obras que existem no mercado, mas quando a gente tem empresas que estão capengando, ou a gente começa a concorrer de forma desproporcional entre elas, né? Então nós precisamos que as empresas estejam fortes, que as pessoas estejam cada vez mais sólidas, e o mercado tá aí para todo mundo. Nós já vivemos aqui em Jataí uma situação de empresas daqui que fazem muitas obras fora porque estão sólidas a ponto de estar lá fora atendendo. A parte prática tem um peso igual à parte teórica, tanto no trato das coisas técnicas, quanto no relacionamento das pessoas, né? A gente precisa muito aprender a lidar uns com os outros de forma equilibrada, para a gente chegar num ponto em comum sempre. E você falou muito de fortalecimento nessa fala, e você tem feito um trabalho de fortalecimento dos engenheiros por meio da associação, né?
Ah, sim. Então, eu estou lá à frente da Associação de Engenheiros e Agrônomos, né? Outra oportunidade para mim, né? De ver, a gente começou a perceber que precisávamos, né? Precisamos organizar a classe para que a gente deixe de ser concorrentes uns dos outros e sejamos colegas, né? Não só no que diz em relação ao mercado, mas nas situações, né, de ajudarmos uns aos outros, né, de colaborarmos uns com os outros. E acabou que, querendo ou não, a gente, por estar algum tempo no mercado, os que vão chegando mais cedo, às vezes passam dentro da nossa empresa e começam a ter a gente como referência. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria, né? Eu ser referência para alguém igual já foram para mim, e quando foram para mim, eu sei a importância que essas pessoas tinham na minha carreira. Eu sempre ficava observando até o jeito das pessoas conversar, as pessoas que me influenciaram, né? Eu falei de uma delas aqui, mas existem vários. E aí a gente percebe essa responsabilidade. Então, quando a gente tem a responsabilidade de poder, a condição de agregar, a gente precisa mostrar para esse pessoal o caminho a seguir, para daqui a pouco passar o bastão e eles colocarem a coisa de forma mais unida para a classe. Eu acho que todos vão ganhar com isso, o mercado de engenharia vai ganhar, a cidade já está aí, vai ganhar, porque quando um profissional tem dificuldade ou dúvida de alguma coisa, ele busca o colega. Muita gente me liga, estou com dúvida de fazer tal coisa, o que você acha? Ou isso aí não é para você, ou faz assim, assim, assado, ou o caminho esse, aquele, ou busca esse profissional aqui, eu ligo para o outro profissional, o menino está precisando de ajuda aí, você ajuda ele para mim aí. Então a gente ajuda a melhorar o nível do mercado, o nível técnico da meninada aí. Isso é muito importante, né? Esse fortalecer uns aos outros, né? E isso fortalece as profissões, né? Eu acho que o associativismo ele é importante por conta disso, que fortalece, mostra a força, né, de um segmento da sociedade. Com certeza. Então, o fortalecimento de uma associação é o fortalecimento da profissão, né? E no caso da Associação dos Engenheiros e Agrônomos, né? Então fortalece essas profissões. Catimiro, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Você falou tanto de juventude, dessa moçada que está chegando na profissão, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, né, que estão aí ingressando na universidade ou que estão saindo, né, e estão começando aí no mercado de trabalho. Bom, Tiago, até por falar de associação de engenheiros e agrônomos, a gente percebe que esses profissionais da engenharia, né, têm um papel muito importante que às vezes as pessoas fazem, em vez de se colocarem à disposição para a sociedade, elas fazem se retrair correndo de responsabilidades, né? Os engenheiros e agrônomos, né, muitas vezes ficam vendo as coisas acontecerem à sua volta, né, e falando, gente, mas que absurdo, nós isso aqui é uma coisa que não pode fazer na área de engenharia, às vezes dentro do poder público, né, dentro das camadas do poder público, que às vezes alguém está tomando decisão para fazer alguma coisa não é técnico o suficiente para decidir por isso. Mas ninguém chega lá e se posiciona, né? A associação hoje está dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jataí, né? Porque a gente acha que ali é um lugar que a gente precisa se fazer ouvido, né? E não é cada um dos engenheiros de Jataí lá falar mal de alguma coisa que a administração está fazendo, não, pelo contrário, é para a gente se juntar na associação. Às vezes algum colaborador, algum colega me liga, fala, está acontecendo assim, tal lugar, e a gente precisa tomar providência em relação a isso, porque isso aqui vai influenciar no meio ambiente, vai influenciar na vida das pessoas, e
E a gente precisa ajudar a administração pública. E no futuro da nossa comunidade, né? Isso, esse é o objetivo. Então, que a moçada que está chegando agora venha participar da associação, venha cumprir o seu papel na sociedade, né? Venha mostrar que você pode colaborar, porque ficar apontando o erro da gestão ou do que as pessoas fazem é muito fácil. Agora, vir colaborar, vir ajudar e tomar o seu papel na sociedade é o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa se colocar à disposição dessas entidades, desses órgãos, né? Graças a Deus, quase tudo que a gente leva lá, a gente discute de coração aberto com a gestão pública, que eles sabem que a gente está ali para colaborar. Independente de qualquer partido que estiver lá, e quando estiver, né, nós não temos pretensão política nenhuma, a gente vai estar lá colaborando sem interesse de nada. E é para isso que um engenheiro serve, é para servir a sociedade. Gostei muito, viu, Cadmiro, dessa questão das pessoas precisam assumir o seu compromisso social, né? Exato. E a gente é muito carente de formação de novas lideranças. Então, quem está chegando, quem está saindo aí dos bancos da universidade, precisam também assumir esse compromisso social, não só da crítica, mas também de fazer a diferença. Colaborar. Muito obrigado por você estar aqui conosco, tá? Por você aceitar o nosso convite. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado. Tá ótimo.